Não sei se é boa tarde, boa noite, bom dia, olá a todos. Bom, então, dando prosseguimento às nossas aulas aqui, agora eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre CSS. Mais informações, diegomariano.com, só para não deixar de falar. Então, o CSS ou Cascading Style Sheet, ok? Ou as chamadas folhas de estilo em cascata são um conjunto de regras de formatação que controlam a aparência de uma página na web. Conceito básico do CSS, como dito anteriormente, eu não sei se eu disse anteriormente ou não, é separar o conteúdo da aparência. Então, enquanto eu vou ter um arquivo HTML onde eu vou ter o conteúdo, os textos, as imagens, os links para as imagens. No arquivo de aparência, ou seja, no arquivo CSS, eu coloco as formatações. Por exemplo, olha esse menu aqui em cima. Então, no arquivo CSS eu declaro as cores desse menu, as cores dos textos, o tamanho dos textos. Por que o rodapé é cinza? Porque ele vai estar declarado no CSS. Então, esse é o conceito do CSS, das folhas de estilo em cascata. Então, por que estilo em cascata? Então, há várias formas de inserir modificações de estilo CSS numa página. Então, o chamado estilo em cascata, ele se refere a um efeito de cascata que refere a um efeito de ordem de prioridades. Então, na realidade, o efeito em cascata ele define qual tem menor prioridade e qual tem maior prioridade, uma vez que quando você começa a desenvolver uma página, muitas vezes você esquece de colocar uma formatação. Então, a ideia do efeito em cascata é que, por exemplo, o navegador ele já tem um estilo de formatação padrão. Então, se você esquecer de colocar, o navegador ele já aplica o estilo padrão dele primeiro. Se o usuário tiver uma folha de estilo, essa folha de estilo tem prioridade sobre o estilo do navegador. Por fim, são as folhas de estilo do desenvolvedor, ou seja, as folhas de estilo do designer que criou, do web designer que criou a página, seguindo a seguinte ordem. Primeiramente, o estilo externo, ou seja, um arquivo exportado, que é preferencialmente o que deve ser preferível. Segundo, estilo incorporado através da tag, pode ser definido no head ou no conteúdo mesmo, que é aquele inserido através da tag style. E o estilo inline, que é aquele inserido diretamente dentro da tag HTML. Levando em consideração que a tag importante, ele dá, com um ponto de exclamação no começo, ele dá prioridade sobre todas as outras tags. Ok? Bom, então, como eu disse, você desenvolvedor, há três formas de você declarar estilo CSS, que é o inline, ou pela tag style, ou importando através da tag link. Então vamos começar com o inline, que é o que tem maior prioridade. Então, o inline, por exemplo, nós temos uma div aqui, nós declaramos o atributo style e colocamos a altura de 100 pixels. Então, isso tem a prioridade máxima. Outro exemplo é você colocar, por exemplo, você tem um parágrafo, você acrescenta a cor vermelha através do atributo style. Então, isso tem prioridade caso você tenha sido definido. O navegador, por exemplo, ele atribui a cor preta como cor padrão. Então, nesse caso aqui, você está aplicando a esse parágrafo específico a cor vermelha. Outra forma de inserirmos estilo é através da tag style. Pode ser declarar, ela é recomendado que ela seja declarada no head, para que ela seja aplicada a toda a página, ou você pode declarar ela em qualquer parte do body também. Nessa tag, nesse exemplo, quando você declara a tag style, todos os parágrafos inseridos no texto receberão a cor vermelha nesse exemplo. Então, no nosso exemplo passado, exclusivamente aquele parágrafo seria a cor vermelha, teria a cor vermelha. Se você criasse outro parágrafo, ele teria a cor padrão do navegador, que seria preto. Ok? E o jeito mais recomendado é através da importação. Então, você cria um arquivo com extensão .css separado e você vai chamar ele da seguinte forma. No cabeçalho, você vai colocar link, o rel vai ser style sheet, o tipo dele, text CSS, e o href vai ter o endereço de onde está esse arquivo. Aqui nós temos até um erro porque no HTML5 você não precisa fechar
essa tag link. A síntese disso, no seu arquivo CSS, a síntese é bem simples, você deve colocar o seletor. O que é o seletor? Ou a tag, ou a classe, ou o ID, seguido por declarações e dois pontos, o valor para essa declaração. Então aqui nós temos um exemplo. Ó. Nós estamos usando como seletor o body, ou seja, toda tag, todo elemento que tiver dentro da tag body vai receber a família de fonte Arial e vai receber o estilo itálico, ou seja, vai ficar todo mundo em Arial itálico deitado. Entretanto, todo o parágrafo, mesmo que esteja dentro de body, vai receber a fonte Courrier e o estilo normal. Então, você pode ter, por exemplo, declarações que entram em contraste. O que vai valer? Aqui é declarado depois, que é aqui é lido depois. Então, todo parágrafo, apesar de estar dentro do body, ele vai receber a fonte Courrier. Bom, como eu disse, leitores podem ser classes, IDs ou tags. Qual que é a diferença entre classes e IDs? IDs são identificadores únicos, ou seja, eu posso ter um identificador por elemento, na página inteira. Ou seja, enquanto uma classe eu posso ter vários identificadores, ou seja, eu posso ter... Lembra dos botões do Bootstrap? Eu posso ter várias classes .btn declaradas no meu código. Enquanto isso, o ID eu só posso ter um ID na página inteira. Então, ID é um ponto identificador único para a página, enquanto a classe é um conjunto de estilos que será aplicado a um conjunto de elementos que recebe aquela classe. Então, no CSS, o ID ele é declarado com o símbolo de sustenido, eu não sei o nome desse símbolo, de hashtag, o jogo da velha, não sei. Enquanto as classes são declaradas com um ponto. Então aqui nós temos alguns exemplos. O plano de fundo, ele pode ser aplicado a body. Por exemplo, se eu quiser inserir uma cor, eu uso a tag o atributo background color, seguido por um código hexadecimal, então pelo nome em inglês. Para inserir uma imagem de fundo, eu posso usar a tag background image, seguido por URL, o endereço da URL. Eu posso definir a posição de um elemento com a tag position e usar coordenadas como top para manter no topo, left para manter a esquerda, right para manter a direita e bottom para manter embaixo. Eu posso ter position fixada, eu posso fixar um ponto, por exemplo, um menu, manter o menu fixo. Eu posso ter a position, só corrigindo, a posição aqui não é top, left, right, não. Eu posso ter a position relative. Tá, o float é left, right, ok? Então, posição relativa, ela posiciona o elemento com base no canto superior esquerdo. E aí eu posso usar o float left, right para definir qual ponto que ele vai ficar ancorado. E o position absolute, ele alinha o meu elemento ao elemento pi superior. Ou seja, se eu declaro uma coisa, uma div como absolute, ela pode sobrepor outra div. Bom, em relação a texto, eu tenho algumas famílias de fonte. Aqui uma das mais famosas são Helvética e Arial. São fontes consideradas não serifadas, são fontes não serifadas. E aqui nós temos algumas diferenças entre elas. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Eu não consigo dar zoom não. São as fontes mais famosas. Cores, essa cor aqui indica uma cor bem escura, a cor preta 000. Tamanho, posso aplicar negrito com essa tamanho, eu posso aplicar com o atributo, com a propriedade font size, negrito com font height, espaçamento com line height. Então há várias coisas que eu posso fazer com o texto. Em relação a tamanho e espaçamento, largura, eu utilizo a propriedade width e altura height. Então
a largura de uma div é essa parte aqui e a altura é essa parte aqui, onde está 200. O que é chamado box model? É um modelo de box de bordas de uma div, por exemplo. Então, por exemplo, a margem, o que a gente chama de margem seria a margem externa. O padding seria a margem interna. A borda seria a borda que geralmente é invisível, mas você pode declarar ela com a propriedade border. Por exemplo, no caso aqui eu estou dando uma margem externa de 10 pixels, uma margem interna de 10 pixels e uma borda de 10 pixels sólida na cor preta, por exemplo. Aqui está verde, mas é para ser preta. Então esse é o conceito do box model. Legal. Então aqui a diferença entre margem, padding e border é essa. Então margem é a margem externa, padding é a margem interna, a borda é a borda mesmo, é claro. E nós temos o topo, que é o top, o lado direito, que é o right, o rodapé, que é o bottom, e a parte esquerda, que é o left. Então, sempre que eu for declarar isso, eu sempre declaro em sentido horário. Então, o topo primeiro, a direita em segundo, o rodapé em terceiro e o left em quarto. Se eu declarar dois elementos, por exemplo, para a margem, o primeiro elemento indica topo e rodapé, 20 pixels, e o segundo elemento representa direita e esquerda. Se eu declaro 4, como eu disse anteriormente, é sentido horário. Topo primeiro, direita segundo, sentido horário relógio. Rodapé terceiro e esquerda quarto. O browser, ele, por padrão, ele insere umas margens. A gente pode eliminar essas margens utilizando as propriedades margin, padding 0, aplicando o atributo asterisco. Até ao seletor asterisco, que representa qualquer coisa. Bom, então isso é tudo por CSS. Não vamos fazer a prática. Na prática vocês fazem lendo o livro. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado.